Boa tarde, que a paz, o amor do Cristo se faça presente em nossos corações, em nossos lares, nos ambientes onde nos encontramos. Estamos iniciando mais uma palestra virtual, agradecendo a Deus pela dádiva desse momento, agradecendo ao pessoal desta Casa Espírita maravilhosa que nos deu essa oportunidade e espaço de trabalho e de estudo. Muito obrigado ao pessoal do Seno e agradecer a todos vocês que estão participando, que estão assistindo. Obrigado por disponibilizarem um tempo para a gente poder estudar essa doutrina tão maravilhosa. Para que possamos iniciar, façamos uma leitura do livro Fonte Viva, onde o benfeitor Emmanuel, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, nos traz a lição de número 41, na senda escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Está lá registrado na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, essa colocação de Paulo de Tarso. Emmanuel, muito sabiamente, vai comentar. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais do que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do organismo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam por vezes aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza sobre o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento, ao viajor perdido no mundo, acende nos céus de nossos ideais, convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que o nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade, nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Então, Emmanuel, como sempre, muito feliz e uma mensagem tão oportuna, principalmente para os dias atuais, onde vem a colocação, tanto por parte do Pai Criador, quanto do nosso querido irmão Jesus, com a colocação: nunca te deixarei, nem te desampararei. Tenhamos essa certeza bem consolidada no nosso mundo íntimo, estamos assessorados, estamos acompanhados, estamos com a proteção divina, com o auxílio de Jesus, os nossos queridos irmãos espirituais. Mas se faz necessário que possamos fazer a nossa parte, dar a nossa cota de contribuição, cumprindo com a nossa tarefa. Possamos agora realizar a nossa prece de início das nossas atividades desta tarde. Bondoso Deus, Pai de infinito amor e bondade, aqui estamos para agradecer. Agradecer pela dádiva desse momento, pela dádiva desse recurso tecnológico que nos permite essa comunicação. Obrigado, Senhor Deus, pelo amparo, pelo auxílio, pela inspiração ao longo de todo o tempo. Não só ao longo deste momento, gostaríamos de pedir por todos nós, por todos os lares aqui representados, nossos familiares, nossos entes queridos,
encarnados e desencarnados, todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Também aqueles que se denominam os nossos inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que pedimos, bondoso Deus, que permita aos benfeitores visitarem os nossos lares, aplicarem os passes que se fizerem necessários e de acordo com o merecimento de cada um. Que possamos ter um bom momento de reflexão e de aprendizado nessa tarde. E em Teu nome, Deus, possamos iniciar esta atividade com votos cordiais de muita paz para todos. Meus irmãos, minhas irmãs, a temática desta tarde vem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo de número 8. O capítulo tem como tema Bem-aventurados que têm puro coração, mas a nossa temática específica da tarde, simplicidade e pureza de coração. Vamos trazer a colocação do Cristo para iniciar a nossa reflexão. Está lá registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mas como assim? Bem-aventurados os que têm puro coração, pureza de coração, e aí ver a Deus. Como aprofundar isso? Como entender o caminho a percorrer até chegar a essa pureza e o entendimento desse ver a Deus? E aí, claro, onde se faz necessária a compreensão do nosso tema, simplicidade e pureza de coração. E aí sim, a gente vai chegar a essa condição de puro o coração e de ver a Deus. Joana de Ângeles nos traz uma comparação em relação a essa questão de compreensão sobre Deus, de ver a Deus. Ela diz o seguinte: o indivíduo está dentro de uma floresta densa, bem fechada mesmo. Deus seria o sol. Então o indivíduo está ali mergulhado naquela floresta. Praticamente o que ele percebe do sol é um pouco da claridade e alguns poucos raios que conseguem atravessar a copa, a folhagem daquelas árvores. Então é muito pouco do que ele realmente precisa para compreender sobre o sol. Mas Joana diz o seguinte: em dado momento, esse indivíduo ele vai buscar sair daquela floresta densa. Pelo menos começar a ir para uma floresta menos densa, onde ele vai poder contemplar uma claridade maior do sol, vai também contemplar um pouco mais do astro-rei. E assim ele vai buscando cada vez mais, até chegar num ponto onde ele vai estar fora da floresta, mas ainda em uma planície. Já dá uma percepção melhor sobre o sol. Até chegar ao ápice, que é estar em cima de uma montanha, e aí sim poder contemplar o sol com toda a sua beleza. Perceber a grandeza, compreender um pouco mais. Veja que há um processo gradativo, um processo de uma trajetória de ascensão. Então, da mesma forma, é a nossa compreensão sobre Deus. Ainda estamos muito, muito longe da compreensão sobre o nosso Pai Criador. Claro que o Espiritismo é uma ferramenta excelente para nos possibilitar um passo a mais. Vimos na mensagem de início: não estamos desamparados, não estamos desassistidos. Esse amparo, essa assistência, não só é o passe que eu citei na prece, a inspiração que eu também citei na prece, mas é o esclarecimento. É o conhecimento que nos possibilita compreender a realidade e daí ter uma assimilação melhor das coisas e fazer o que nos cabe. Fazer o que nos cabe. E aí essa possibilidade de compreensão e de entendimento que nos é trazida pela doutrina espírita, quando nos propomos a estudá-la,
vai nos levar a um outro patamar de compreensão sobre Deus. Não desmerecendo as demais correntes religiosas, mas o Espiritismo nos possibilita um conhecimento diferenciado sobre Deus. Mas não basta apenas um conhecimento. Porque mesmo com o conhecimento que nos é trazido pela doutrina espírita, ainda precisa de o que a gente vai ver, que está relacionado a essa pureza de coração, essa ascensão espiritual e também conhecer ainda mais. Sabemos que Kardec deixou a base. O conhecimento espírita vai se ampliando com o passar do tempo. A gente vai compreendendo muito mais sobre Deus. E aí, como ver a Deus? Então, esse ver a Deus, a gente vai ter como parâmetro para a gente já ter um pouco de assimilação disso com o Cristo. O que seria esse ver a Deus? Também é interessante, para complementar essa informação, o que Lacordaire Espírito traz na Revista Espírita, falando dos espíritos cristos, categoria de espíritos puros. Somando o que vemos com o Cristo e com a mensagem de Lacordaire, nós vamos perceber que esse ver a Deus está se referindo a uma intimidade maior com o Criador. Uma comunhão em pensamento. E aí André Luiz vai dizer em outro momento, no Evolução em Dois Mundos, uma comunhão, uma intimidade desses espíritos com Deus que ainda é inconcebível para nós. Não dá para a gente querer entender, porque a gente não vai entender por enquanto. Não dá. Mas esse ver a Deus é isso. Ter essa aproximação maior, porque o espírito está na condição de espírito puro. E aí esse ver significa compreender. Significa estar uno com o pensamento divino. Por isso que esses espíritos puros, os chamados Cristos, são co-criadores com Deus, como nós somos. Só que eles num plano muito, muito maior. Tenham como ter um contato com Deus? Sim. Tenham como ter essa sintonia? Tenho. Agora, nesse nível do Espírito puro, nessa condição que fala a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 1 do capítulo 8, aí só na condição de Espírito puro. Daí a necessidade de a gente trabalhar nessa ascensão. Por isso que o Cristo diz, bem-aventurados que têm puro o coração, pureza, perfeição, chegar ao topo da escala para poder ver a Deus. E essa trajetória, ela é belíssima. A trajetória do ser espiritual, a minha trajetória, a sua trajetória, a nossa trajetória, ela é muito bela, muito bela. Deus cria o princípio inteligente do universo. Ainda o que eu costumo chamar de projeto de espírito, porque não é o espírito propriamente dito ainda. Esse projeto de espírito, ele vai passar pelos reinos da natureza. Passa pelo reino mineral, trabalhando a sua estrutura, passa pelo reino vegetal, adquirindo a sensibilidade, passa pelo reino animal, adquirindo o instinto, começando muito timidamente a eclodir a racionalidade, mas ainda muito pouco, até que deixa-se de ser um princípio inteligente do universo, um projeto de espírito, para de fato a chegada do espírito propriamente dito. Atinge a fase da racionalidade. Ainda numa condição primitiva? Sim. Ainda naquela condição de simples e ignorante sem experiências? Sim. Mas já é uma outra fase. E segue a ascensão. Vai o desenvolvimento do senso moral, da intelectualidade, e aí um aprofundar desse crescimento da racionalidade. Mas ainda precisa de mais. Precisa chegar ao ponto de sair apenas da racionalidade para a humanidade. Ter a inteligência, mas perceber que somos irmãos, que precisamos uns dos outros. Todos somos filhos de Deus.
Para depois desse estágio aí de conseguir uma vivência, percebendo uns aos outros como irmãos, chegar ao outro nível, a espiritualização. A percepção de que somos espíritos imortais. E que a humanidade é muito mais do que os habitantes encarnados da Terra. Tem os habitantes desencarnados da Terra e tem todos os espíritos que estão aí espalhados e vivendo no universo. Depois da espiritualização, aí sim, chegaremos ao fim dessa trajetória. A condição de pureza. A condição de ver a Deus, que é exatamente a condição do Espírito puro. Então, lá no começo, lá do átomo até o arcanjo. Que trajetória belíssima. E que vamos nos esforçar para chegar mais rapidamente ao topo. Temos condições, temos potencialidades, estão em nós. Pensamento, vontade, livre-arbítrio, consciência, como também nos esclarece Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Falando ainda dessa trajetória, porque para que se compreenda pureza de coração, precisamos entender o processo de chegar a essa pureza. Analisando a trajetória, a gente vai ver, em dado momento, instintos, mas na frente sensações, depois a chegada dos sentimentos, até a chegada do amor. Essa é uma lição lá do Evangelho, segundo o Espiritismo, quando fala sobre a lei de amor. Então, instintos, depois as sensações, depois os sentimentos e depois o amor. Aí a gente faz o paralelo com a trajetória que a gente falou agora. E aí a pergunta, onde nós nos encontramos nessa trajetória? A gente precisa se situar. Onde é que eu estou aqui? Nessa escada, eu estou aonde? E eu estou em tal lugar por quê? Por que eu ainda estou aqui? Ou por que eu já cheguei até aqui? O que está faltando? O que precisa ser aprimorado? Porque para a gente chegar à pureza, à perfeição, aí a gente vai a uma sugestão, uma orientação de Santo Agostinho que está lá no Livro dos Espíritos. O autoconhecimento. Quero pureza, então eu preciso trabalhar aí a higienização espiritual. Mas será que eu trabalho em higienização? Eu preciso compreender, olha, tá sujo, precisa de uma limpeza, e a limpeza deve ser feita aqui, ali e acolá. Porque se eu não sei o que eu preciso fazer, e pior, se eu acho que está tudo lindo e maravilhoso, fica entravado o processo. Fica entravado o processo. Então, o autoconhecimento. Vamos lá, vamos dar um exemplo para a gente compreender melhor isso. De perceber a necessidade de mudança e saber o que fazer. Então, eu adentro uma casa, na minha própria casa. Estou nem aí para limpeza, para higiene, nem aí. Nem conheço disso, nem acho que seja importante conhecer. Então, a sujeira está tomando de conta. Então, para mim, está tudo normal. Está tudo lindo. Não ligo. Só que aí, eu compreendo, vou estudar e percebo a higiene é fundamental para a saúde. Não só física, como também mental. Estar num ambiente limpo, cheiroso, arrumado, isso faz muito bem para nós. Não só para a saúde física, mas também para a mente. E aí eu começo a me envolver nesse conhecimento. O que é que eu preciso fazer depois de ter esse conhecimento? Aqui, nesse meu ambiente, o que é que está sujo que precisa ser limpo? O que é que precisa de uma faxina? Aí eu vou observar e pontuar. Isso aqui, aquilo lá, a outra coisa. E aí vai. Observou. Agora também percebam o passo a passo. Eu vou observar a necessidade de estudar, vou lá e estudo. Compreendo a necessidade da limpeza. Vou
fazer o levantamento dos pontos que precisam passar pela faxina. Também é sei. Só que aí entra o outro passo. Eu preciso ir lá e pegar a vassoura, o rodo, o pano, o desinfetante, o sabão em pó e a água e trabalhar. Para retirar aquela sujeira. Para que a casa esteja limpa, higienizada. Então, da mesma forma, em relação a nós. A esse caminhar para chegar à condição de pureza. Primeiro passo. Perceber que precisamos conhecer quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que a gente está fazendo aqui, qual a nossa tarefa. O Espiritismo nos possibilita isso. Somos espíritos imortais, viemos de uma série de reencarnações, somos filhos de Deus, trazemos uma bagagem já de coisas boas, mas também de coisas a melhorar, aperfeiçoar. Estamos aqui para crescimento espiritual, sim, atender a algumas necessidades materiais dentro da nossa condição de espíritos reencarnados. O uso da matéria para atender a nossa tarefa de espíritos reencarnados. E sabendo que vamos voltar para a verdadeira vida e o que vamos encontrar lá é reflexo do que a gente faz aqui. Compreendi. Vou lá estudando Espiritismo, adquirindo cada vez mais conhecimento, mais esclarecimento. E aí? Aí o outro passo. Lembrem da comparação com a limpeza da casa. Eu preciso parar periodicamente e fazer questionamentos à minha consciência. O que é que está bom? Que eu posso manter? O que é que está mais ou menos que eu vou ali ajustando e posso chegar um pouco mais? E o que é que está ruim que urge uma ação imediata? Aí eu faço o levantamento das necessidades. Já tenho um anteparo do conhecimento. Agora tem um levantamento das necessidades e aí é hora de cair em campo para que possamos construir uma nova condição. Bem colocada, bem colocado esse esclarecimento aí. Ó, para chegarmos à pureza de coração, devemos cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade, a sua maior pureza. Que em síntese é fazer o bem. Mas a gente só vai cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade quando a gente entender a importância de fazer o bem, perceber aquilo em nós que precisa do melhoramento e daí a gente vai atuar na modificação e quando a gente vai modificando, o bem vai se exteriorizando através de nós e aí desse caminhar de lapidação, de burilamento mesmo, é que vai chegando à situação de pureza. Bom, o processo é esse. Conhecimento, e aí está o Espiritismo à nossa disposição. Autoconhecimento, daí esse questionamento sistemático em relação a nós mesmos. E depois a prática. E aí o exercício gradativo até a transformação moral. Bom, vamos à questão prática disso no dia a dia. Como fazer isso no dia a dia? Precisa de alguns elementos. E aí é onde entra a simplicidade. Veja que a lição que está lá no Evangelho, a primeira temática do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso tema de hoje, simplicidade e pureza de coração. A simplicidade ela é fundamental. Fundamental. De uma maneira bem simples. Desculpa aí o trocadilho, né? De maneira bem simples para falar de simplicidade. É a ausência de complicação. Aí faço uma pergunta para mim e para vocês. A gente já viu aqui agora conhecimento da realidade, autoavaliação e o melhoramento. E a pergunta é, será que a gente complica a nossa vida? Pensem aí um pouquinho. Será que a gente complica a nossa vida? Vou ajudar um pouquinho vocês a pensar, tá bom? Será que a gente cria necessidades que não são necessidades reais?
Será que a gente, com o pessimismo, não aumenta a proporção dos nossos problemas demais, causando medo, ansiedade, desequilíbrio e outras coisas? Será que a gente não complica demais? Pensaram? Não precisa pensar muito, não. Dá para perceber que nós complicamos bastante. E aí eu volto a esse ponto. Por isso, quando a gente está numa casa espírita, por isso, quando a gente encontra uma espírita, realmente espírita, tá? Ele sempre faz questão, ou a casa espírita sempre fará questão de dizer: estude, participe dos grupos de estudo, assista às reuniões evangélicas, dedique um tempo ao Evangelho no Lar, que é uma forma também de estudo, porque é fundamental. Porque se eu sei o que fazer, o que realmente precisa ser feito, da maneira correta, com a quantidade de energias corretamente utilizadas, eu não vou complicar, não vou perder tempo, não vou estar procurando problema para mim amanhã. Então, por isso que a simplicidade é fundamental, é estratégica nesse processo de perfeição, de pureza do coração. Simplificar. Observemos. Outro ponto para a gente refletir na nossa postura de vida. Lembremos do Evangelho do Cristo. Vamos lá. Caridade. Os melindres complicam bastante. Né? É outro ponto que não precisaria dessa complicação. Né? E quando a gente observa o Evangelho do Cristo, vejam como em si é simples. Sim. Por que torna tão difícil para a gente? É porque a prática daquilo ali é muito difícil, é uma coisa fora do normal? Ou é porque a gente complica? Com vícios, com preguiça, com ignorância, com má vontade, com negligência, com irresponsabilidade? Fica aí a pergunta. O Evangelho do Cristo é simples na compreensão. E sim, dá para vivenciar. Agora, tornou-se mais difícil porque a gente vai complicando a coisa com as nossas escolhas infelizes. É possível, sim. E não seria tão difícil se a gente não complicasse tanto. Outro ponto é a humildade. Humildade. Lembra que eu falei do exemplo da casa suja e de que eu entrava e não estava nem aí para a sujeira da casa? Não ligo para isso aí não. Tá. Isso aí não importa. Eu sei muito bem o que é que importa. Como eu vou me melhorar se eu já me acho o cara? Eu sou bom demais. Eu estudar sobre espiritismo, eu já sei demais. Eu fazer caridade, não, eu já faço caridade demais. Eu faço doação disso, faço doação daquilo, a cesta básica ali para aquela instituição. O orgulho cega. E entrava o processo de pureza do coração. Humildade. Humildade. Reconhecer quem somos. Humildade não é ser menor do que os outros. Os outros são grandes demais, eu sou aqui pequenininho, coitadinho. Não. É saber do nosso papel e da nossa posição. Enxergar o outro como irmão. Que somos filhos de Deus, que somos importantes, mas os outros também são importantes. Que eu preciso me cuidar, mas preciso também cuidar dos outros. E aí na parte da percepção das coisas, da busca do conhecimento, se eu tenho orgulho, eu não estou nem aí para perceber diferente, porque eu já acho que eu já percebo tudo certinho. Buscar conhecimento, não, eu já sei demais. Entrava, porque nós não sabemos demais. Nós sabemos de menos. Aqueles de nós que buscamos estudar um pouco do Espiritismo, a gente percebe que quanto mais a gente estuda, meu Deus, percebemos o quanto ainda falta estudar mais e mais. Então, trabalhar essa humildade e perceber, preciso estudar, preciso melhorar. Tenho coisas boas, tenho coisas boas, mas tenho coisas que precisa melhorar. Precisa mudar urgentemente.
E aí, com a humildade, a gente vai percebendo isso. A gente vai percebendo isso, porque a gente tira essa cegueira espiritual que é o orgulho. E a gente, opa, agora eu sei, preciso conhecer, preciso modificar isso, preciso aperfeiçoar dessa forma. Isso aqui a gente precisa modificar e assim a gente vai trabalhando. Foi colocado agora há pouco o seguinte: a ascensão espiritual depende da prática da lei de justiça, de amor e de caridade. Depende da vivência do bem. Só tem vivência do bem com a humildade. É um processo. É um processo que tem uma sequência. Humildade, para que eu perceba a importância do outro. Daí vem uma outra etapa, a piedade. Eu só vou perceber o sofrimento do outro e me envolver com esse sofrimento no sentido de eu preciso fazer alguma coisa por aquilo ali, por aquela situação, por aquele irmão, por aquela irmã. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí me envolvo com aquele sentimento. Não é pegar aquele sofrimento para mim e ficar ali sofrendo também e me desequilibrar, não. A piedade é perceber o sofrimento do outro e aquilo nos tocar como a nos dizer, faça alguma coisa. E a gente perceber, eu preciso fazer alguma coisa. Aquele sofrimento me incomoda. Não para que saia aquela pessoa perto de mim e eu fingir que ela não existe mais. Não. Aquilo vai me incomodar no sentido de eu estar percebendo, eu preciso ajudar de alguma forma. Estender a mão, levar algum socorro, alguma forma de auxílio para aquela criatura. Aí, depois da humildade, que faz eu perceber o outro como meu irmão, da piedade, que é perceber o sofrimento do outro e perceber que eu preciso fazer alguma coisa, aí as portas estão escancaradas para o exercício da caridade. Para se fazer o bem. E aí esse trabalhar de melhoramento é exatamente nesse esforço de prática do bem. De início a gente já sentiu uma dificuldade tremenda pela falta do hábito. O que Kardec nos fala sobre empatia, empatia dentro justamente desse contexto da piedade, da humildade. Kardec nos fala da educação moral. Mudança de hábito, mudança de postura diante da vida. E aí se faz necessário a gente compreender que precisa do esforço. Vamos agora a outro ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o codificador diz: reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz e ser melhor a cada dia. Porque se eu me esforço, olha, hoje eu preciso ser um pouquinho melhor do que ontem. Amanhã, um pouquinho melhor do que hoje. Então, se eu estou nesse esforço, eu vou dando um passo um pouco maior amanhã, um outro passo depois, e eu vou nesse transformar gradativamente. E aí é o exercício, é o esforço, é a dedicação por fazer melhor. E aí a gente traz a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: a caridade, como entendia Jesus? Como é a caridade, conforme entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas dos outros e perdão das ofensas. Esse é o caminho, esse é o roteiro para que possamos chegar à pureza. É pegar esses elementos e trazer para o nosso dia a dia e ir se esforçando por vivenciá-los. E aí a gente vai cada vez mais, um pouquinho, consegue praticar um pouquinho. Daqui a pouco, quando a gente olha para trás, depois de 1 ano, 5, 10, eu estou diferente. E aí, falando de pureza de coração, falando de tudo que a gente já falou, num apanhado, a gente precisa estar refletindo. Quanto tempo eu tenho de casa espírita? Depois desse tempo todinho, eu estou diferente? Eu me modifiquei em alguma coisa? A gente está falando de pureza, a gente está falando de crescimento espiritual. Eu estou na casa espírita há 30 anos.
Eu me modifiquei em alguma coisa? A gente precisa se questionar isso. Hoje, né, o recomendável, o bom senso, o amor ao próximo, recomenda que a gente esteja desse formato, que não tem prejuízo para os benefícios espirituais das nossas atividades. Não tem. Seja assim, seja quando a gente tinha a oportunidade, que tomara que em tempo o quanto mais curto, melhor, a gente possa ter novamente a questão presencial. Somando o tempo que a gente estudou, que a gente já foi para palestra, congresso, leituras de diversos livros, o que é que eu melhorei? Não dá para ficar seguindo. A reencarnação está passando, 40, 50, 60, 70 anos, e a gente não se pergunta. A gente precisa se perguntar. Está dentro daquele ponto que a gente já falou aqui, do autoconhecimento, da autoavaliação. Precisa se perguntar periodicamente. E aí? O que eu estou fazendo? E aí, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas dos outros, perdão das ofensas, caridade material, caridade moral. É pegar esses elementos e trazer para o nosso dia a dia. Vamos lá, isso aqui eu fazia nesse nível, mas eu percebo que dá para fazer mais. Vamos lá, vamos um passo a mais. E nesse esforço a gente vai tirando as mazelas morais, vai limpando essa pedra preciosa que somos todos nós. Benevolência para com todos. Para com todos. Não é benevolência, só quem é do seno. Só quem é espírita. De jeito algum. Benevolência para com todos. Todos. A resposta é muito clara. É para aquele que torce para um time diferente do nosso. É para aquele que pensa politicamente diferente de nós. É para aquele que ainda está com um pensamento equivocado e não cuida, não respeita, não ama o próximo. Benevolência, ser bom. E é interessante no comentário, depois dessa pergunta e dessa resposta, no Livro dos Espíritos, Kardec coloca: podemos fazer a caridade em todas as nossas relações, com encarnados ou com desencarnados. Quando estamos em contato uns com os outros, quando estamos em contato com qualquer pessoa, naquele momento a gente tem condição de fazer alguma coisa de bem. É onde algumas pessoas equivocadamente ainda pensam: só é trabalho. Se eu estiver dentro da casa espírita, no templo físico. Sim, lá é trabalho também. Mas tem muito mais trabalho além da casa espírita. Muito mais. Muito mais. A gente não tem como fazer o uso dessas virtudes em casa, no trabalho. O burilamento não é só quando eu vou partir para fazer uma campanha do quilo, não. É quando eu estou lá no meu ambiente de trabalho, no trânsito. Infelizmente, muitos ainda limitam. Não, só é trabalho se for lá no centro. Onde, infelizmente, tem alguns espíritos que até acham que estão aí há mais de um ano sem trabalhar, né? Porque as casas estão fechadas. É uma pena. É uma pena. Porque a caridade pode ser feita em todas as nossas relações. Essa criatura passou mais de um ano e não teve contato com ninguém? Certamente que não, né? Então, benevolência, ser bom. Seguindo, indulgência, que não é não ver a falta dos outros. Indulgência, a gente vai ver a falta dos outros. Agora, o que a gente vai fazer depois de ver é onde entra a indulgência. A gente vai perceber a falta dos outros, é natural que a gente perceba, e aí entra a indulgência, que é um processo. É um processo. Primeiro ponto desse processo: eu vou observar a falha do outro e vou trazer para mim. Eu faço isso? Porque se eu faço, eu estou vendo agora a bobagem que é. Ou se já vi e ainda não melhorei, estou percebendo de novo, o alerta, eu preciso mudar.
Ah, não faço isso, então eu posso ir lá e ó. Não, de maneira alguma. Eu não faço aquilo, mas posso cometer outras coisas equivocadas. Certamente eu cometo. Somos imperfeitos. Não devemos errar. Devemos trabalhar para minimizar cada vez mais esses erros. Mas, não faça aquilo. Mas ainda caiu em outras coisas. Então, primeiro ponto, a lição para nós. Segundo, parar o mal. Como assim? Bom, eu tenho acesso a conversar com aquela pessoa. Então, eu vou lá e converso com a pessoa. É caridade para ela e para outras pessoas que poderiam ser prejudicadas pela atitude equivocada daquela pessoa. Ah, mas eu não tenho acesso àquela pessoa. Converso com alguém que tem acesso a ela. Ah, também não conheço ninguém. Procure uma autoridade responsável por resolver aquilo ali. Eu dou um exemplo sempre muito básico. Estou passando na rua, tem uma casa com uma caixa d'água destampada. Eu tenho acesso àquela pessoa? Não, sei lá quem mora dentro daquela casa. Eu conheço alguém que possa falar com aquela pessoa? Também não. Ah, mas tem um serviço de vigilância sanitária e de saúde na cidade que tem um número, eu ligo. Porque aquele equivalente daquela caixa d'água destampada vai prejudicar aquelas pessoas daquela casa e outras pessoas também. Então a gente vai perceber o erro do outro, não tem como não perceber. Agora o que a gente faz com ele é onde entra a indulgência. E aí a gente já viu, tirar como lição para nós, para a gente não ir por aquele caminho, tomar as medidas cabíveis para que o mal seja interrompido. Continua o processo da indulgência, é um processo. E aí, orientar a pessoa para que ela mude. Francisco, grande abraço. Valeu, obrigado por estar assistindo. Muito bom. Conversar com a pessoa, buscando demonstrar a ela, olha, você tem capacidade de resolver, de fazer diferente, você vai conseguir. E mostrar a ela, olha, se eu não sei o caminho em relação àquele determinado assunto, orienta onde ela vai buscar o conhecimento e ajudar ela a seguir. Depois, perdão das ofensas, que não é esquecer. Esquecer é problema de memória. Procure um médico se você tiver assim. A gente vai lembrar. Agora, a diferença é quando a gente lembra a maneira como a gente lida com aquilo ali. Lida ainda com ódio, com rancor, com desejo de vingança, com querendo retribuir o mal com o mal, não houve perdão. Lembra, mas lembra de uma maneira que a gente mantém o equilíbrio. Lembra como de uma experiência que passou e a gente já tirou a lição necessária? Aí é onde entra a característica do perdão. O auto-perdão. Que não é passar a mão por cima dos nossos próprios erros e, tá tudo bem, eu sou um espírito de evolução, na outra eu faço melhor. Não, não é isso. É não trazer para nós uma culpa. E aí eu trago um exemplo que não tem melhor. Se vocês tiverem um exemplo melhor do que esse para falar de culpa, por favor, coloquem aí. Mas é o caso de Paulo de Tarso. Imagina se ele paralisa na culpa. Ele tinha feito um monte de besteira. Tinha todos os componentes para paralisar na culpa. O que ele fez? Assumiu a responsabilidade das bobagens que fez e foi fazer um meio de compensação. Levantou-se, arregaçou as mangas e foi trabalhar. Caridade material, sim, doar alguma coisa para alguém que seja útil, que sirva, que a gente utilizaria. Não transformar o outro numa lata de lixo. Trabalhar para que seja possível, além da assistência, uma promoção social. Caridade moral. Coisinhas pequenininhas, que são preciosas para o dia a dia e que são preciosas para o nosso trabalho de construção da pureza. Um bom dia. Um sorriso. Hoje, com a indicação, claro, indicação coerente, de não ter aperto de mão e nem ter abraço, com um olhar, a gente já transmite algo para alguém. Quando for possível e recomendável novamente, um aperto de mão, um abraço, a palavra amiga, às vezes não dizer nada, parar, sentar e escutar alguém. Um exercício para a gente de paciência, de humildade.
Porque às vezes o que é que a gente faz? Senta, não queria estar aqui, tô perdendo meu tempo. Por que a gente diz isso? Ah, porque eu sou muito, mas sou muito importante e aquela pessoa não tem importância. Eu sou demais, ela é de menos, eu vou parar aqui e escutar essa pessoa. Não. Trabalhar a paciência, a humildade, porque a gente pode estar livrando um suicídio. Como disse, pequenos elementos, mas a gente vai trabalhando a questão moral até chegar em outros níveis de trabalho, porque esses pequenos já viraram hábitos. E é esse o caminho, para que a gente atinja a pureza de coração. Porque a gente precisa se situar, como a gente já falou ao longo do estudo, em compreender a nossa situação. Onde estamos nessa trajetória evolutiva? E aí o que nos é possível fazer agora? E aí se conhecer, se avaliar, conhecer a realidade, saber onde atuar e atuar fazendo o que nos cabe. Dentro da nossa condição de tarefa, a gente vai gradativamente chegar à perfeição. Nós vamos chegar à perfeição. É a única fatalidade que existe. É que vamos chegar à perfeição. Não sabemos quando. Se vai demorar mais, se vai demorar menos, mas nós vamos chegar. Como conclusão, a gente tem aqui uma síntese do item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, que traz exatamente o que dá para a gente fazer na condição que nos encontramos, no meio onde a gente está inserido, para trabalhar por essa simplicidade, essa pureza de coração. Reconhecer provas e expiações e as aceitar sem murmurar. Procurar a solução de uma maneira correta, bom senso, lógica, razão. Uma solução para as aflições de uma maneira que se torne uma coisa sustentável e boa para todos. Não buscar resolver, vou resolver esse problema aqui dessa forma. Sim, resolve naquele momento. Vai estourar depois. Resolve, mas resolve me beneficiando temporariamente, que depois vem a conta para mim. Não é por aí. Não esperar recompensa, fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. Prestar serviços. O que eu posso fazer aqui para auxiliar? Tem uma pessoa ali no meu lar se acabando de lavar prato. Eu não posso ali ajudar a enxugar, a guardar. Eu não posso no meu dia a dia. Bom, estou em casa. Eu preciso sujar 10 copos. Tomando água ao longo do dia? Não. E deixa ali com um paninho em cima. Já ajuda quem está indo lavar. É caridade. É pensar no outro. Ver como irmão todos os homens. Ter como guia a caridade. Pensar sempre, o que é que eu posso fazer aqui? Nesse momento, o que é que eu posso fazer? Perdoar. Ser indulgente. Se tem alguma virtude, não procurar evidenciá-la. E estudar as fraquezas e combater os vícios. Tratar todos com bondade, com benevolência, afabilidade, doçura, carinho. Ressaltar o que é proveitoso aos outros. Então fica aí a sugestão, como complemento do nosso estudo, o capítulo 8 como um todo, que é o Bem-aventurados tem puro coração, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, a gente passa um pouquinho mais de páginas, vamos ao 17. Sede perfeitos. A gente falando de pureza de coração, faz a ponte com o complemento, que é o sede perfeitos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez agradeço a Deus a oportunidade, ter tudo transcorrido em paz, ter tudo sido de uma maneira agradável e ter sido realmente um excelente estudo. Agradeço a essa turma do Seno pelo convite, pela oportunidade, muito obrigado. E fico à disposição da casa, caso desejar. E agradeço a todos vocês que assistiram, que participaram, que interagiram. Muito, muito, muito obrigado. Algumas pessoas
lá de Recife, como é o caso de Francisco, já esteve aqui conosco. Algumas pessoas de Arco Verde, como meu irmão Jeff, minha mãe Elizabeth, Yara também está acompanhando, nossa irmã aqui de outra casa espírita, que é a Casa Espírita de Oração Centelha Divina. Se eu esqueci de alguém, me desculpe, deixa eu ver se eu consigo baixar um pouquinho aqui, ver se teve mais alguém, a gente agradecer. Cida está aí como Freitas, Maria, faz parte também aqui conosco do NEASA, Ângela, se eu não me engano, Ângela também faz parte aqui do NEASA. Enfim, a todos, meu muito obrigado, certo, por participarem, por a gente estar junto nesse momento de estudo. É muito bom poder estudar com todos vocês. Então fica o convite do estudo da doutrina espírita, que possamos colocar como regularidade no nosso dia a dia, uma leitura, um momento de evangelho no lar, é um estudo virtual, é uma palestra virtual, a gente está ali fazendo alguma fazer de casa, escuta ali enquanto está fazendo aquela tarefa, enfim, estudemos essa doutrina maravilhosa, que possamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Bondoso Deus, muito, muito obrigado por ter tudo transcorrido em paz, obrigado pela assistência dispensada a todos nós, obrigado pela visita dos benfeitores, aonde nós estamos, a visita aos nossos lares. Muito obrigado por tudo. Muito, muito obrigado mesmo. Pedimos por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão nos hospitais e em outros locais de sofrimento. E pedimos principalmente por aqueles que promovem o sofrimento. Bondoso Deus, continua a amparar, a proteger todo este planeta, todos os seus habitantes encarnados e desencarnados. E em teu nome, Deus, possamos encerrar esta palestra virtual com votos cordiais de muita paz para todos. Pessoal, um bom restante de domingo, uma boa semana, uma semana proveitosa, que a gente possa produzir bastante, construindo essa condição de melhoramento, até chegar um dia à condição de pureza. Se cuidem, cuidem do próximo. Meu muito obrigado e até a próxima.